Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 6 de novembro de 2025. Nós estamos começando agora a edição desta quinta-feira de tempo terrível aqui em São Paulo, né? Para atualizar você sobre o que aconteceu no dia de ontem e o que vai acontecer no dia de hoje. E os destaques hoje giram em torno da aprovação ontem pelo governo, uma conquista importante lá no Senado, por unanimidade, do projeto que prevê a isenção do imposto de renda para todo mundo que ganha até R$ 5.000 por mês de salário mínimo. Foi uma vitória do governo, foi uma vitória construída assim contra a vontade, né, de uma parcela dos nossos parlamentares que acabaram tendo que se dobrar a ela porque o assunto tem um apelo popular muito forte e contra o sentido, né, da mobilização popular e o sentido, o cheiro de popularidade, os parlamentares acabam vergando, se dobrando. E essa foi uma importante conquista do governo do Lula, foi muito comemorada ontem. Daqui a pouco a gente vai ver uma fala do ministro Haddad sobre isso que aconteceu ontem, tá bom? O governo, ao mesmo tempo em que ganhou uma no Senado, está na iminência de perder outra no Congresso, porque os deputados ontem conseguiram aprovar a urgência para votar um requerimento, um projeto de lei que retira uma recomendação do CONANDA de atendimento a crianças estupradas que ficam grávidas e têm, portanto, direito ao aborto legal. A direita brasileira quer desproteger, ela acha que não tem problema nenhum uma criança, né, um menor de 14 anos, engravidar de um estuprador, tá? E negar a ela o direito de ser atendida na rede hospitalar para encerrar uma gravidez que jamais deveria ter começado, né? E lá em Santa Catarina continua a treta entre o prefeito contra o senador, o futuro candidato a senador Carluxo, né? E a deputada Ana Campanholo e a Rapa. Olha, tá pegando fogo o clima lá. É o primeiro grande cisma da direita brasileira que tem uma repercussão enorme no colégio eleitoral, em que o bolsonarismo está mais bem representado no Brasil, né? Então nós vamos tratar disso hoje, vamos tratar extensivamente disso hoje, porque essa treta evidencia o quadro que a direita brasileira vai enfrentar na composição das alianças regionais para as próximas eleições, tá bom? Eu quero chamar logo aqui meu companheiro Alex. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Estamos bem, estamos levando quinta-feira, já quase sexta, então tá tudo bem, né, Alex? Sim, eu acordei hoje pensando que era sexta-feira, mas falta um dia para tão sonhar de sexta-feira, Panunzio. A semana tá longa, né? A semana tá bem longa. Sim. Alex, e no futebol, o que nós tivemos ontem? Tivemos dois jogos, foi isso? Sim, teve 7 jogos que a gente vai trazer agora mesmo. E ontem, Panunzio, começou o primeiro jogo ali, Sport Juventude, 2-0 Juventude. O Red Bull Bragantino ganhou ali do Corinthians de 2-1. Começou ganhando, sofreu empate, depois no finalzinho fez o gol ali com o Isidro Pita. O Vitória ganhou de 1-0 contra o Internacional e colocou o Santos na zona de rebaixamento com 34 pontos. O Botafogo ganha de 3-0 ali do Vasco, Atlético Mineiro ganha de 3-0 do Bahia, meus pêsames, André Uzeda. O Grêmio perdeu de 1-0 pro Cruzeiro jogando em casa. E no grande jogo da noite, eu confesso que eu não assisti porque eu já estava dormindo no horário. O São Paulo empatou 2-2 com o Flamengo, o golzinho ali com 33 minutos do segundo tempo do Ferreirinha decretou o empate ali desse grande jogo que aconteceu ontem. E hoje, Panunzio, teremos Fluminense e Mirassol, o clássico ali, Ceará e Fortaleza, e 9h30 da noite, para finalizar a 32ª rodada, teremos o jogo entre Palmeiras e Santos, que pode ser o jogo que o Palmeiras, caso ganhe, abra 2 jogos de diferença ali pro Flamengo na liderança, Panunzio. Tá muito animado com esse jogo aí, hein, Alex? Não sei por quê. Sim, tô esperançoso, ainda mais com o empate ontem entre Flamengo e São Paulo. Esse jogo de hoje contra o Santos fica mais importante ainda. Além de ser um clássico bem histórico aqui em São Paulo, também pode dar um alívio pro Palmeiras, um jogo a mais ali na liderança, caso vença. Lembrando que o Palmeiras tem indo uma vitória a mais que o Flamengo, e essa vitória pode abrir 3 pontos a mais e abrir 2 vitórias a mais, que é o critério de desempate ali com a equipe carioca, Panunzio. Muito bom. Para a gente terminar, me conta para quem é que você torceu ontem?
Ontem eu dei meu palpite aqui no Desperta, falei que o São Paulo ia ganhar, então ontem eu tava torcendo pro São Paulo ali. Um empate me deixou feliz, mas a vitória me deixaria ainda mais feliz, Panunzio. Mas um palmeirense roxo torcendo pelo São Paulo beira a apostasia, mais do que uma heresia, não é não, ô Alex? Sim, eu já tive algum histórico quando era criança que eu torci pro São Paulo, mas aí era outra história que um dia, quem sabe, eu trago. Ontem relembrei aquela questão de infância, mas ontem eu tava torcendo pro São Paulo realmente. Deu saudade? Deu saudade, não? Não. Tá bom, então. Vamos nessa, Panunzio. Beleza, Alex. Bom dia para nós, tá? Vamos tocando aqui. Pessoal, vamos ver aqui os destaques na capa do ICL Notícias. Está aí, iclnoticias.com.br. Tudo que a gente vai falar aqui está hoje aqui no site do ICL Notícias, onde, né, o ICL deixa aqui os assuntos que estão pautando a discussão na sociedade, né? E nós temos logo na capa uma informação que a gente antecipou ontem e vamos aprofundar hoje sobre os rolos de Ciro Nogueira, tá? Ciro Nogueira recebeu 63 mil de um dos alvos da Operação Carbono Oculto do Piauí. Quer dizer, os vínculos entre Ciro Nogueira e gente ligada ao crime organizado pipocam aqui, pipocam ali, né? Nós já tivemos notícia dele por intermédio do piloto do jatinho que conduzia os cabeças do PCC, de que Ciro Nogueira teria recebido uma sacola cheia de dinheiro, dos barões da lavagem de dinheiro dessa organização criminosa, né? E agora aparecem aqui, né, outros elementos que colocam Ciro Nogueira dentro da cena em que é necessário, sim, cobrar explicações dele. Por que tantos elementos assim de vinculações que não deveriam acontecer, né? Tendo em consideração que Ciro Nogueira é um dos grandes nomes da política brasileira. Grandes nomes no sentido de ser antigo e tudo mais. Mas, enfim, começam a pipocar e, curiosamente, as coisas não acontecem para ele, né? Me lembra muito um personagem da política brasileira que ficou sob o escrutínio da opinião pública durante muito tempo. Tudo se falava sobre ele e nunca acontecia nada. Hoje em dia, pouca gente se lembra da existência dele. O ex-senador Romero Jucá, um governista de todos os governos, um homem que tem uma trajetória muito parecida com a do Ciro Nogueira. Será que o futuro do Ciro vai ser o mesmo do Jucá? Bom, vamos continuar aqui, ainda dentro desse mesmo assunto, temos outros destaques aqui. O homem de confiança do Ciro Nogueira é alvo da polícia na Carbono Oculto no Piauí e a firma do irmão do Ciro Nogueira dividia um endereço com um posto suspeito de lavar dinheiro. Quer dizer, é tanto rolo, né? Então tem rabo de porco, perna de porco, focinho de porco. Será que é porco? Bom, a presidente do Supremo Tribunal Militar tem dado um exemplo de civilidade e de respeito à história, né? Ela, no dia em que se lembrava da morte tenebrosa de Vladimir Herzog, que foi um dos crimes icônicos da ditadura militar brasileira e iniciou a sua derrocada, ela foi confrontada por um colega no plenário do Superior Tribunal Militar, aliás, muito desrespeitoso, que numa fala muito machista falou que a presidente deveria se reportar ao plenário antes de manifestar a opinião institucional. Ela que é presidente do tribunal. Imagino que nunca houve, né, uma intervenção dessa de alguém que dissesse ao presidente dos Superior Tribunais em qualquer época que ele não pode se manifestar quando era um homem na presidência, né, em nome da instituição que preside, né? E ela segue resistindo aqui. Olha, foi uma excelente indicação do presidente Lula, essa senhora, tá bom? E ela está aqui dizendo que resiste, né? E continua resistindo depois de ser atacada por isso. Agora, o que me incomoda nesse episódio aqui, já vou antecipar para vocês, é que alguém ainda tenha a coragem de vir à pública defender a ditadura militar ou condenar quem a condene por conta de um assassinato cruento como foi o do Vladimir Herzog, né? Já já a gente aprofunda a discussão desse assunto, tá? Bom, a Câmara aprovou, está aqui, manchete secundária, um projeto limitando a desapropriação de terras para a reforma agrária, deixando só as propriedades improdutivas no rol daquelas que seriam passíveis de desapropriação. O senador Renan Calheiros convocou o presidente do Banco Central para explicar as tais contas ônibus. Esse assunto começou ontem e prossegue no noticiário durante o dia de hoje, né, e também as regras que beneficiam as fintechs, né? Como essas, por exemplo, essas contas ônibus, que pouca gente sabia que existiam, mas o crime organizado sabia, muito bem.
E o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal abra inquérito para investigar o crime organizado lá no Rio de Janeiro, depois da incursão que ele fez para conhecer o esquema do Cláudio Castro, tá? Na Bahia, a polícia está investigando algo insólito, né? Um grupo de alunos planejando envenenar seus próprios professores, tá? E como eu falei antes, o último destaque aqui é esse projeto da Câmara que ameaça a possibilidade de fazer o aborto legal de meninas vítimas de estupro, que é um absurdo, mas está empolgando a direita brasileira. Ontem teve um caminhão de votos e já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Bom, gente, primeiro de tudo, primeiro assunto é a questão do imposto de renda, né? O governo comemorou a aprovação do imposto de renda. Eu vou mostrar aqui a manchete do site Brasil de Fato. Olha aqui, a manchete é essa que está aí na sua tela. O governo comemora a aprovação da isenção do imposto de renda, dizendo que é uma vitória do trabalhador e da mobilização popular. Vou ler aqui o lead da matéria para te atualizar. Ela diz o seguinte: a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil foi celebrada por integrantes do governo. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, foi uma das pessoas que comemoraram. Ele esteve no Congresso depois da aprovação do texto e falou ao site Brasil de Fato que a votação do PL foi resultado de um esforço do presidente Lula e da mobilização popular, resultado da proposta de Lula acima de tudo. Um governo comprometido com o povo e com a mobilização das ruas. Fomos às ruas milhares de pessoas no Brasil inteiro e isso derrubou a PEC da blindagem e agora foi concluída com a isenção do imposto de renda e também com a perspectiva de começar a taxar os bancos, as bets e os bilionários. A ampliação da faixa de isenção, diz aqui o Brasil de Fato, é uma promessa da campanha de Lula, ganhou apoio popular nos últimos meses. Além da isenção, o PL reduziu a tributação para quem recebe até R$ 7.350 por mês. E eu quero mostrar para vocês aqui a manifestação do ministro Fernando Haddad, que foi o grande vitorioso dessa empreitada toda, em que ele começou muito mal, mas terminou com a força dos seus argumentos, vencendo a resistência da direita brasileira, que se opunha a isso, né? E que tentou criar toda sorte de dificuldades. Vamos ver o que disse o ministro Fernando Haddad ontem, comemorando a aprovação dessa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Roda, Alex. Pessoal, agora é para valer. Você lembra do projeto de imposto de renda que o presidente Lula mandou para o Congresso? O Congresso finalmente aprovou. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, os trabalhadores que recebem até 5 mil por mês não vão mais pagar imposto de renda. E quem recebe de 5 a 7.350 vão pagar uma alíquota reduzida. Primeiro, é importante para você e sua família, porque é muito justo que você que trabalha, que carrega o país nas costas, tenha um pouquinho mais de folga. Às vezes é uma dívidazinha, mas às vezes é um boleto importante para a escola do filho, a universidade, um consumo de um eletrodoméstico. Essas coisas precisam acontecer para a gente se sentir melhor. Porque a partir do momento que 15 milhões de brasileiros vão ter uma renda um pouquinho maior, que pode chegar a um salário por ano, dependendo da circunstância, dependendo do trabalhador, isso significa que o mercado de consumo se amplia, que as empresas vendem mais, que para vender mais você precisa produzir mais, que para produzir mais você precisa contratar mais. E aí é uma roda que gira virtuosamente, que todo mundo ganha, até aqueles do andar de cima que vão pagar um pouquinho mais, vão poder vender mais. Todo mundo vai ganhar com esse projeto, porque nós vamos ganhar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E uma sociedade mais justa é aquela que distribui melhor as oportunidades, é aquela que olha para todos os seus filhos, e não para uma parcela pequena. Nós temos que pensar grande o Brasil. É um gesto importante, ele é simbólico. É uma parte dos recursos que vai sair de uma mão para a mão daquele que trabalha muito e hoje paga demais. A partir de janeiro essas coisas começam a mudar. É uma avenida que vai se abrir para outros projetos dessa natureza e que se combinam com todo um conjunto de políticas públicas, seja Minha Casa Minha Vida, seja programas sociais, que vão compondo um todo de uma sociedade melhor. Uma sociedade em que você consegue enxergar o futuro para os seus filhos, para os seus netos, de uma outra forma, com mais esperança, que a nossa sociedade vai evoluir cada vez mais. Parabéns para você, trabalhadora, parabéns para você, trabalhador. Pois é, foi uma vitória construída, né, com muita dificuldade e com a ajuda da população, que se manifestou claramente
a favor dessa pauta, esqueceu a polarização e foi para a rua defender fim de privilégio político, né, com a PEC da impunidade, ou a PEC da corrupção, como queiram, e acabou no empuxo, né, carregando essa proposta, que é uma proposta mais do que justa. Afinal de contas, a correção da tabela do imposto de renda foi uma promessa que foi descumprida solenemente por muitos governos, pelo Temer, pelo Bolsonaro, né? E é uma questão, como disse o presidente Lula, mesmo de justiça fiscal, né? E o presidente Lula ontem comemorou, está aqui a manchete no site do G1, a aprovação desse projeto de lei. Afinal de contas, ele tem muitas razões para fazer isso, porque foi uma vitória expressiva no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado ontem, né? E ele comemorou dizendo que isso é justiça tributária. Deixa eu ler um trechinho aqui da matéria do G1 para vocês sobre a reação do presidente, né, feliz da vida ontem, ao final de todo esse trabalho. O presidente Lula comemorou nesta quinta-feira a aprovação pelo Senado, nesta quarta-feira, aliás, ontem, quarta, a aprovação do projeto que amplia para R$5.000 por mês a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Ele disse o seguinte: hoje é um dia histórico. Demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada e reconhece o esforço de todos os que ajudam a construir o Brasil, escreveu o presidente ontem nas redes sociais. Segundo Lula, a proposta promove justiça tributária quando isenta quem ganha até 5 mil e concede imposto de renda para quem ganha até 7.350. Ele disse o seguinte sobre isso: milhões de pessoas que vivem do seu trabalho não precisarão mais pagar o imposto ou terão imposto reduzido, garantindo mais dinheiro do bolso. Quem ganha muito vai contribuir com a sua justa parte, afirmou. Lula agradeceu aos parlamentares a aprovação unânime dessa proposta, que ele classificou como uma vitória da democracia e da justiça social. Olha, em compensação, é uma no cravo, uma na ferradura, né? No campo dos direitos elementares, a questão do aborto começa a ficar muito complicada no Brasil, porque ontem lá na Câmara houve um movimento e a direita brasileira reuniu lá um caminhão de votos, né, e conseguiu aprovar a urgência para votar um projeto que vai dificultar o aborto legal para meninas, crianças vítimas de estupro, tá? Projeto que, segundo a informação aqui na capa do ICL, suspende a garantia de fluxos de atendimento a meninas vítimas de estupro, mas nos casos que já estão previstos em lei, tá? Vamos ver aqui o que nos conta essa reportagem aqui no portal iclnoticias.com.br. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta o projeto de decreto legislativo que suspende a resolução 258 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelecia diretrizes para o acesso ao aborto legal por crianças e adolescentes. Esse texto foi aprovado por 317 votos a favor e 111 contrários, e seguirá agora para análise do Senado Federal. Observe bem esse placar: 317 votos são 11 votos a mais do que é necessário para mudar a Constituição brasileira. E isso expressa a força da direita brasileira quando o assunto são esses tabus aí que envolvem aborto, infância e companhia limitada. Bom, a resolução publicada em dezembro de 2024 orientava o Serviço de Saúde, Assistência Social e Proteção sobre procedimentos necessários para garantir, de forma articulada, o direito ao aborto legal para menores de idade. Entre as determinações, o CONANDA previa que a criança ou adolescente devia ser acompanhada durante todo o processo por profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e passar por um processo de escuta especializada. O documento também estabelecia que o procedimento fosse realizado preferencialmente no município de residência do paciente. Caso o serviço local não estivesse disponível, a orientação era então a de encaminhar a criança ou adolescente ao centro de saúde mais próximo com capacidade para realizar o aborto. No Brasil, o aborto é permitido apenas em 3 situações, lembra aqui o nosso texto: é quando a gravidez resulta de estupro, ou quando há risco de morte para a gestante, ou em caso de anencefalia fetal, né, que impede completamente a vida fora do útero. E antes disso, os deputados haviam aprovado o regime de urgência para a proposta por 313 votos a 119, e isso permitiu que o texto fosse levado diretamente ao plenário, sem necessidade de análise prévia pelas comissões temáticas, tá? Então, tá aí, esse é um problema. E os parlamentares que votaram a favor dessa proposta
são os mesmos que durante o governo Bolsonaro aprovaram aquele cerco que se fez a uma criança de 10 anos de idade, que estuprada muitas vezes engravidou e quase não consegue realizar o aborto legal, né? Uma gravidez de uma criança de 10 anos de idade, né? Correndo riscos seríssimos, porque o organismo dessa criança não estava preparado para a gravidez. E ainda assim, a própria Damares Alves, que era ministra, criou esse cerco de perseguição a essa criança. E agora eles transformam, né, essa situação vivenciada naquela época de maneira terrível, né, pela opinião pública brasileira, em algo insanável, né? Porque se a criança estuprada não pode, é obrigada a levar uma gravidez adiante, isso cria uma situação realmente muito complicada. Bom, ainda no campo relativo às questões atinentes à integridade moral e física da mulher e os direitos, né, que ela tem de determinar o que será feito do seu próprio corpo, nós temos duas situações ontem. Eu vou mostrar a primeira para vocês, envolvendo a deputada Duda Salabert. Ontem ela se envolveu numa polêmica porque disse que o Partido Novo é o bolsonarismo de sapatênis. Uma expressão engraçada, isso causou riso lá no plenário do Senado, mas no meio dessa história toda, da crítica que ela fez, apareceu lá um deputado chamado Nilson Marques, do Partido Novo do Paraná, reaça terrível, que tentou polemizar com ela. Vou mostrar para vocês a confusão. Repare só como é difícil para esse pessoal da extrema-direita brasileira aceitar a questão do gênero. Roda o VT para nós, Alex, por favor. Olha que vergonha, o Partido Novo, que é um bolsonarismo de sapatênis, quer retirar do texto a palavra justiça climática. Não há justiça social sem justiça climática. Então nós orientamos sim a manutenção do texto e deixamos claramente nosso repúdio a esse partido nanico chamado Partido Novo. Duda, que é do partido do Lupe, escândalo dos roubos dos aposentados, criticou a escolha de alguns membros do Novo que supostamente usa sapatênis. Ora, logo a Duda, que todos conhecem as escolhas estéticas que ela utiliza. Basta olhar as vestimentas que ela utiliza para saber o quanto é positivo e o quanto é negativo. Ridículo! Eu quero utilizar qualquer calçado. E o seu terno, seu ridículo! Eu quero utilizar qualquer calçado que eu deseja, assim como ela pode utilizar qualquer roupa que ela deseja. Não vou criticá-la por conta disso. Transfobia é crime no Brasil e o deputado que antecedeu nunca falou da roupa de ninguém. Decide falar da roupa de uma travesti, o que mostra, além da transfobia, misoginia, porque tudo aquilo ligado à dimensão do feminino é visto como negativo por esse partido, como eu disse, que é um bolsonarismo de sapatênis. E digo mais, antes do debate estético, há o debate ético, coisa que o senhor não sabe ao querer retirar do texto o termo justiça climática. Discutir roupa é rebaixar o parlamento. Se nós fôssemos discutir roupa, eu acho breguíssimo esses deputados todos com ternos da mesma cor. Mas nós não vamos entrar nesse debate. Nós sempre temos que debater a crise climática, que hoje completa 10 anos do maior crime ambiental no Brasil, que foi em Mariana. Pelo fim da transfobia, e vamos levantar o debate desse parlamento, presidente. Muito bem. Que discussão mais ridícula, né? Fala sério. Que história de roupa. A questão dizia respeito ao problema ambiental, não tinha nada a ver com gênero, nada a ver com isso. Isso só revela, né, o quanto é paradoxal a escolha do nome desse partido. Deveria se chamar Partido Velho, de tão reacionário e incapaz de entender as mudanças do tempo, né? Mas não é só no ambiente da política não que isso acontece também dentro das instituições brasileiras. E recentemente nós vimos uma polêmica lá no Superior Tribunal Militar, que hoje é presidido por uma mulher, coisa que deve provocar assim, problemas gástricos lá para a turma da velha guarda, né, que se senta ao lado dela e que nega, pela sua condição de mulher, né, a autoridade para discutir temas, inclusive, de interesse da instituição e atinentes ao seu status, né, ao seu cargo de representação. Isso aconteceu, então, no Superior Tribunal Militar.
E aqui nós temos uma matéria sobre isso, porque esse é um caso que a gente precisa estar atento a ele pelo que ele traz de carga de preconceitos mesmo, sabe? E do ranço gerado pelo fato de que tem gente hoje dentro dessas instituições que ainda não se livrou daquilo que são os efeitos da ditadura militar e que insiste em defender uma ditadura que provocou a morte cruenta do Vladimir Herzog e de outras milhares de pessoas nas mesmas condições. Mas vamos lá para a matéria. Ela conta o seguinte, que a ministra Maria Elizabeth Rocha recebeu flores, essas flores estavam, no momento em que a reportagem chegou à sala dela, sobre a mesa, né? Um outro ministro, Carlos Augusto Amaral de Oliveira, o Carlos Augusto Amaral de Oliveira foi um ministro que contraditou a presidente do Superior Tribunal Militar por causa da fala dela pedindo perdão por conta do assassinato do Vladimir Herzog e do papel que o Superior Tribunal Militar cumpriu nesse e em outros episódios, né? O texto da reportagem diz o seguinte: inconformado com o pedido de perdão de Maria Elizabeth à sociedade brasileira durante a cerimônia que marcou os 50 anos da morte do Vladimir Herzog na Catedral da Sé, em São Paulo, o ministro Amaral exigiu o registro em ata de um desagravo. Ele sabia que a sessão era transmitida ao vivo e fez a crítica no dia em que ela não estava no plenário. A coragem dos machões do Superior Tribunal Militar, né? Escolheu justamente o dia em que a presidente estava ausente, porque assim não poderia ser contraditado. Diz que a presidente não podia falar em nome do tribunal e muito menos em nome dele, porque ela pediu desculpa pela ditadura. Provavelmente ele está vestindo a carapuça aqui, vai saber. Bom, ele declarou total discordância da atitude da presidente, disse ainda que a fala foi superficial, teve uma abordagem política e declarou que não concordava com o conteúdo. Sugeriu ainda que ela deveria estudar melhor a história do tribunal. Olha só, veja só, quando um homem teria dito a outro homem na presidência do STM coisas parecidas, tá? Mas na terça-feira, anteontem, quando abriu a sessão, a presidente do STM respondeu o seguinte: o tom misógino, travestido de conselho paternalista, não me intimida. Estou nessa corte há quase 2 décadas e conheço bem a instituição. O debate acalorado gerou comentários, memes e muitas palavras de apoio a ela. Não sei se você prestou atenção, mas quando terminei a fala, ele virou para mim e disse: nós devíamos ter feito isso a portas fechadas, devíamos ter conversado em particular, contou depois a presidente do Superior Tribunal Militar. Ela não respondeu na hora porque a situação já era tensa o suficiente. Disse o seguinte: mas não faço nada de portas fechadas e nem em particular. E sabe por quê? Porque a Constituição exige transparência. Eu não tenho segredos para ocultar da sociedade. Eu não faço nada a portas fechadas e não farei. Mas passou e a vida segue. Apesar do burburinho, registro aqui a reportagem no site do ICL Notícias. Elizabeth não ficou surpresa com a crítica, ela já esperava alguma reação, porque o tribunal é bem dividido. Isso ficou claro durante a eleição dela, presidente, por 6 votos a 5, né? Ela complementou dizendo o seguinte: eu esperava uma resposta, ele tem todo o direito de divergir do que eu penso, mas a grosseria eu não esperava. Portanto, aqui fica o registro de mais um ato de misoginia contra essa fantástica presidente do Superior Tribunal Militar. E só para não dizer que ela não teve o apoio explícito, a gente sim aceita o pedido de perdão. É um gesto nobre, é um gesto grande de uma instituição que pecou e muito ao acobertar crimes da ditadura militar. Entre outros, crimes tentados, tá? E que não foram consumados. Por exemplo, pelo prototerrorista Jair Messias Bolsonaro, que queria explodir as adutoras do Rio Guandu, queria colocar fogo em quartéis para conseguir aumento do soldo para os militares, tá? Gente, tem uma outra treta, essa envolvendo ainda não explicitamente questões de gênero, mas questões de uma tentativa de subordinação política que está acontecendo lá em Santa Catarina. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a imposição do Carluxo como candidato a senador por Santa Catarina pelo bolsonarismo acabou provocando um racha gigante lá em Santa Catarina, porque há uma aliança, uma federação partidária direita e o governador Jorginho Melo, que é uma força expressiva hoje da extrema-direita catarinense, que é muito forte, né, já disse que apoiaria ao Senado o atual deputado Espiridião Amin, que já foi senador da República, né? Isso acabou revoltando todo mundo.
a deputada Carol de Toni, que foi a deputada federal mais votada do estado, teria que se conformar de concorrer novamente a deputado ou, se quiser permanecer candidata ao Senado, deveria procurar um outro partido com o qual, aliás, ela já está negociando. E ontem o bolsonarismo foi às redes sociais para mais uma vez fazer a defesa dessa intervenção em Santa Catarina, representada pela chegada do Carluxo por lá. Bom, eu vou chamar a Amanda. Alex, a Amanda está prontinha já? Tá? Então, coloca na tela para mim, por favor, porque a Amanda está acompanhando essa treta. Bom dia, Amanda, tudo bem? Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, comunidade CL, que bom estar aqui de novo. Nós é que achamos bom quando você aparece por aqui, Amanda. Deixa eu mostrar primeiro a fala de ontem do Eduardo Bolsonaro, para que a gente saiba em que pé que anda a coisa. Por quê? Porque há uma rejeição cabal, né, Amanda, a candidatura, a imposição dessa candidatura. E o bolsonarismo fala em subordinação, querendo cobrar da Carol de Toni que se resigne. Por quê? Porque ela não era ninguém e foi eleita porque se transformou em bolsonarista. É isso mesmo? É isso mesmo, e quero deixar registrado que a gente já está tratando desse assunto aqui no Desperta desde antes de ser modinha, porque agora essa crise escalou, ela se espalhou pelo bolsonarismo nacional, mas a gente já vinha conversando sobre isso aqui no programa e também nas minhas colunas do ICL, porque era um fenômeno que estava para acontecer. A gente conhece os personagens envolvidos nessa disputa de poder e sabia que em algum momento a crise ia escalar. E essa é uma história também muito melodramática, porque a Caroline de Toni, ela sempre foi muito adestrada pelo bolsonarismo, e como uma boa antifeminista, ela sempre teve esse comportamento de subordinação e resignação diante do Bolsonaro e da sua família. Tanto que recentemente ela ofereceu o cargo dela, ela cedeu o cargo dela de minoria na Câmara Federal para tentar salvar o mandato do Bolsonaro, que naquela época ainda estava, do Eduardo, né, do Bananinha, que naquela época ainda estava sob ameaça. E como a família também sabe que aqui em Santa Catarina a Caroline de Toni é muito aclamada, Fábio, eu não sei te explicar o tamanho da popularidade dela aqui, porque ela tem uma legião de prefeitos que são apoiadores irrestritos dela. Prefeitos, vereadores, bancada estadual na Alesc. Ela realmente tem uma rede de apoio político que não é só dentro da militância e de eleitores, é um apoio muito maior. Então, quando ela traz esse apoio para confrontar o poder dos Bolsonaros, ela se mostra exatamente aquilo que eles não queriam que ela fosse, uma mulher com voz, né, com alguma proeminência ali no debate público, e começa então a implodir a candidatura do Carlos Bolsonaro por dentro do bolsonarismo, numa estratégia que está agora muito articulada com o próprio desejo do governador Jorginho Melo, que está trabalhando na base do Fogo Amigo. Amanda, por favor, explica para a nossa audiência quem é a deputada estadual Ana Campanholo, qual é o papel dela nessa história toda, por favor. A deputada Ana Campanholo, ela é a deputada estadual mais votada da história de Santa Catarina. Ela está no seu segundo mandato. Ela também tem uma carreira política muito parecida com a da Carol de Toni, no sentido de que ela é uma deputada que ela é muito midiática, ela sabe ocupar o espaço das redes, mas ao mesmo tempo ela faz costuras políticas fora do espaço das redes sociais. Então ela também tem muito trânsito nas câmaras de vereadores, ela tem muito trânsito nas prefeituras, ela também é uma empresária olavista, ela vende aqueles cursos, aqueles livros, tal qual o Nicolas Ferreira. Então a imagem dela, midiática e política, é muito associada ao campo ideológico do bolsonarismo radical. E quando ela entra para confrontar os deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador e pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro, ela também está provocando um racha dentro do núcleo olavista, porque eles também fazem parte disso. E o papel dela está sendo o de traduzir para a militância bolsonarista que não existe forma de construção de uma chapa Carlos Bolsonaro e Carol de Toni. Porque os irmãos Bolsonaro, eles tentam vender essa ideia de que é possível votar em Carlos Bolsonaro e Carol de Toni. Mas na prática isso não existe.
E a Ana Campagnolo está trazendo isso à tona, muito articulada, né, com uma boa oratória. Ela está tentando desenhar isso para a militância e, com isso, implodir também a ideia de trazer o Carlos Bolsonaro como pré-candidato. Essa Ana Campagnolo é bastante corajosa, porque é a primeira vez que uma mulher afronta o Bolsonaro. Quer dizer, houve algumas iniciativas assim, Joyce Hasselman lá para trás, enfim, algumas poucas iniciativas. Mas aí, só para saber, antes da gente mostrar a reação do Carlos Bolsonaro, você identifica misoginia também nessa história toda? Se fosse um homem disputando a vaga com o Carlos Bolsonaro, você acha que seria a mesma discussão ou não? Com certeza, eu identifico uma questão do machismo muito presente nessa disputa toda, porque criou-se um campo de disputa entre homens e mulheres. Basta ver quem está apoiando o Carlos Bolsonaro são homens, é o irmão, é o senador Jorge Saif, que ontem também ocupou o espaço do Senado para atacar a Ana Campagnolo, e do outro lado estão as mulheres, que é a Ana Campagnolo, a Carol Detone, a própria Michele Bolsonaro, que não é benquista pelos enteados também. Então, existe sim uma ideia muito presente por parte da família Bolsonaro de usar as mulheres como escada para o poder. Se elas começam a se projetar um pouco a mais do que eles, a tendência é de que freiem. E o texto do Eduardo Bolsonaro, que está fixado no X, no Twitter dele como texto principal, se é que não tirou, mas até ontem ainda estava lá, um texto longo, é um texto extremamente machista, basicamente apelando para que as mulheres aceitassem que elas devem lealdade ao Jair Bolsonaro e que toda a história delas foi construída com base na liderança do Jair Bolsonaro, quando na verdade a gente sabe que sim, elas foram alçadas aí na esfera pública e no debate político, muito associadas à imagem do Bolsonaro, mas toda essa construção que eu relatei aqui, política que elas fizeram, por dentro das câmaras e das prefeituras de Santa Catarina, foi uma construção delas. Então, elas também têm um certo tino político que independe do Bolsonaro. Tanto que elas estão conseguindo causar esse racha dentro do bolsonarismo e elas estão conseguindo muito apoio do bolsonarismo local também. Então tem muita gente aí amparando, acolhendo e protegendo o discurso delas por saber que elas têm uma trajetória política ainda em construção e que talvez a liderança do próprio Bolsonaro já esteja mais do que esgotada. Muito bom, gente. Por que nós estamos insistindo há tantos dias nesse assunto? Porque esse assunto evidencia algo que vai acontecer daqui a pouco dentro da direita brasileira. Tá? O que está acontecendo em Santa Catarina é um laboratório para o que vai acontecer daqui a pouco no Brasil, quando esses antagonistas do campo da direita começarem a se confrontar. É só esperar para ver, tá? O que vai dar dessa briga dessa comunhão de Zema com Tarcísio, com Caiado, com Ratinho Júnior e tudo mais. Agora eu quero mostrar para vocês, ontem, o Bananinha nas redes sociais tentando defender o indefensável, que é a intervenção que eles querem promover lá em Santa Catarina para impor a candidatura do irmão. Roda para nós o VT, por favor, Alex. O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência, e talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campagnolo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social. Pois é, já tá bom aí. Quer dizer, no afã de atacar a Ana Campagnolo, de se defender das acusações dela, eles convocam a essa condição de subserviência, né, Amanda? Agora, tá mesmo realmente difícil a consolidação? Você prevê dificuldades para o Carluxo conseguir votos para se eleger senador por Santa Catarina? Porque seria um grande fracasso da próxima eleição, né? Seria um grande fracasso e um fracasso histórico, inclusive também ajudaria a gente a resgatar a nossa imagem de um Estado normal, né? Não de um Estado ultra-bolsonarista como, infelizmente, Santa Catarina tem se projetado. Mas existe uma possibilidade muito clara e real
de que haja divisão de votos entre esses 3 candidatos, que é a Caroline Detoni, que deve ir para o Novo, e ela realmente insiste que ela não vai abrir mão da candidatura, então estamos dando um voto de credibilidade para ela, que tem falado isso muito enfaticamente. Temos o Espiridião Amin, que vai tentar aí a sua reeleição e que é um candidato com muita tradição, ele vem de uma oligarquia local e dificilmente ele perde votos para o Carlos Bolsonaro. O eleitor do Amin é um eleitor leal, está muito associado também ao poder, ao empresariado local. E daí entra o Carlos Bolsonaro como o 3º candidato. Como o eleitor ele vai ter direito a 2 votos, o eleitor bolsonarista ou de direita vai ter que escolher 2 entre esses 3. E vai haver divisão de votos com toda certeza. Por isso, Fábio, a esquerda daqui de Santa Catarina também tem se articulado para tentar ocupar essa brecha. E eles estão considerando hoje a eleição para o Senado muito mais importante do que a eleição para o governo. Esse é o contexto também sobre o qual o campo progressista está tentando se articular aqui no estado. Bom, seria um sonho, né? Já pensou 3 Bolsonaros a menos nas instâncias políticas do país? Bolsonaro, pai, porque está preso, Bananinha, porque não sabe se vai estar preso ou se vai estar no seu alto exílio, e o Carluxo derrotado. Restaria apenas o Flávio Bolsonaro, ainda que renova mandato. Agora, vem cá, eu quero a sua opinião sobre outra coisa, porque Santa Catarina virou o epicentro da política brasileira a partir de iniciativas da direita. O prefeito de Florianópolis, que diabo de iniciativa é essa? Ele vai para as redes sociais para mostrar a sua repulsa, quer dizer, a um direito constitucional que é o direito de ir e vir. Qualquer cidadão pode ir, se fixar, permanecer, ficar o tempo que quiser em qualquer lugar. A Constituição garante isso. Mas olha só o que esse prefeito está dizendo nas redes sociais. Eu achei isso um absurdo. Repara aí. Talvez você tenha outra opinião. Vamos ver o vídeo, por favor. Roda para nós, Alex. Todos os dias, centenas de pessoas chegam em Florianópolis por aqui, a nossa rodoviária. Para garantir um controle de quem chega, instalamos aqui um posto avançado da nossa assistência social. Se chegou sem emprego e local para morar, a gente dá a passagem de volta. É como esse caso aqui. Nós recebemos em Florianópolis um senhor que veio de um município aqui do estado e o município simplesmente mandou para cá, sem nenhum vínculo com a cidade. E agora sobrou para o nosso pessoal da assistência social identificar um parente próximo dele para que ele possa ir para sua casa. Vamos resolver, mas eu vou encaminhar esse caso como denúncia para o Ministério Público. Mais de 500 pessoas já foram devolvidas pelo trabalho dessa equipe e devemos reforçar ainda mais no verão. Não podemos impedir ninguém de tentar uma vida melhor em Florianópolis, mas precisamos manter a ordem e as regras. Quem aqui desembarca deve respeitar as nossas regras e a nossa cultura. Simples assim. O que é isso? Como assim? Botou um posto aduaneiro na rodoviária? E aí vem a minha pergunta aqui, por que não no aeroporto? Sabe? Porque por lá também chega gente que não tem a carteira de trabalho assinada. Como é que isso pegou entre a população catarinense? O pessoal apoia esse tipo de coisa? Porque o Topázio é um as, né? No meio político, é um as da internet. Ele é considerado um super youtuber. Me conta como é que foi o espalhamento desse assunto perante a opinião pública. Os catarinenses estão apoiando esse tipo de iniciativa? Pegou muito mal, né, Fábio? O vídeo viralizou, ele foi postado no final de semana e ontem ele já gravou um novo vídeo rebatendo as críticas que ele recebeu, ao invés de dizer, gente, foi mal, né? Eu posso pensar em reconstruir essa política criada para criar um departamento de imigração na rodoviária. Mas ele agiu de forma arrogante, tentando dizer que aquilo que as pessoas interpretaram não era nada daquilo que ele tinha dito. Então ele já está tentando fazer uma gestão de crise, mas o fato é que aqui em Florianópolis e no estado de uma forma geral, muita gente se mostrou indignada com essa medida. Florianópolis e o estado também, a gente tem, como os índices de segurança pública, eles são razoáveis, eles são positivos em comparação com o Brasil, os prefeitos bolsonaristas, eles criaram muito como inimigo a imagem da população de rua e das pessoas vulneráveis. Então, muitas das práticas que o prefeito de Florianópolis implementa são políticas higienistas para tentar afastar essa população.
da cidade. Só que ao fazer isso, ele escancara preconceito, ele escancara xenofobia, ele escancara racismo. Uma coisa que eu acho absurda, é algo muito recorrente nas redes sociais do prefeito, e aparece aí nesse vídeo, é o fato dele mostrar pessoas vulneráveis. As pessoas não sabem que elas estão sendo filmadas, e por mais que ele borre a imagem, é uma exposição de uma pessoa vulnerável na rede social, de um agente público, de alguém a quem a gente delegou um mandato. Então, que tipo de gestor é esse que usa a sua rede social para mostrar o rosto, a roupa? Dá para ver que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade pela vestimenta, né? A pessoa que ele mostra ali no vídeo. E o gestor público, ao invés de acolher, de amparar, de pensar em preparar um Estado para dar suporte para que essa pessoa possa sair de uma condição de vulnerabilidade para uma emancipação, ele simplesmente expõe essa pessoa como algo andrógeno, né? Como algo prejudicial à população. Então, eu acho que o discurso e o vídeo, eles acabaram tendo um efeito contrário do que ele pretendia, porque esse efeito viral, ele mostrou para a população que é uma política muito associada ao marketing dele, do marketing higienista, e ao mesmo tempo escancarou uma série de preconceitos que tem muito a ver com essa sua pergunta inicial, que foi a pergunta que eu fiz também no vídeo que a gente postou ontem na rede social do ICL, que é, por que no aeroporto não tem o departamento de imigração? Né? O ódio de classe e o preconceito social já está escancarado nessa escolha também. É óbvio, é óbvio. Essa frase que está aqui embaixo, aqui, ó, preciso de visto, é um absurdo. Né, a nossa Constituição impõe o direito às pessoas de ir e vir, direito de se estabelecer onde elas bem entenderem. Agora, se para chegar em Florianópolis de ônibus, passar pela immigration, daqui a pouco nós vamos ver o pessoal do ICE perseguindo o nordestino, lá em Florianópolis, né? É triste isso, Amanda. Enfim, mas o mundo se volta para Santa Catarina e as atenções estão lá onde está a Amanda sustentando esses assuntos todos do noticiário já há semanas, chamando a atenção para os absurdos que acontecem lá no estado dela, né? Onde o bolsonarismo fez lá a sua sede nacional. Amanda, muito obrigado. Mais alguma informação para encerrar a sua participação aqui? Não, eu só queria concluir com relação ao Topázio, que se você desembarcasse aqui pela rodoviária, certamente você não seria alvo do Departamento de Imigração. A gente tem muita certeza de que existe um padrão, um estereótipo de pessoas que passam por essa abordagem. E isso também escancara esse preconceito, né? Essa ideia de que existe um perfil populacional a ser combatido e que não é bem-vindo na cidade. E como você também bem mencionou, as pessoas têm o direito de irem e virem. Qualquer pessoa desempregada tem o direito de querer se estabelecer e trabalhar em Florianópolis e em qualquer outro lugar do país. Então, eu torço para que a justiça consiga reverter de alguma forma o que está acontecendo por aqui também. E obrigada pelo espaço sempre. Imagina, mano, o espaço é seu a hora que você quiser. Eu é que agradeço aqui, sua participação é muito boa. Gente, nós vamos chegar, elevado isso, né, ao patamar da loucura radical, a gente veria Santa Catarina erguendo um muro para se proteger dos gaúchos de um lado e dos restantes brasileiros de outro. Não vai acontecer porque, né, isso é algo abominável. E a própria população de Santa Catarina vai se envergonhar desse tipo de coisa, não é possível. Amanda, um beijo para você, obrigado, bom dia para nós. Daqui a pouquinho a Amanda está no N1, tá, gente? Aprofundando mais essa discussão aqui. Então, vou assistir você lá também, tá? Tchau, Amanda. Obrigada, querido. Beijo, gente. Até depois. Olha, gente, não percam as esperanças, tá? Quando tudo parece perdido, o mundo dá uma voltinha a mais e aí tudo muda, tá? Olha só o que está acontecendo lá em Nova York. Tem aquela eleição lindíssima do Zohran Mamdani, né? Mamdani. E ele ontem fez um discurso maravilhoso chamando a atenção do Trump para o fato de que vai sim combater especulação imobiliária lá. Não se pode esquecer que o Trump originalmente é um especulador imobiliário, né? E reiterou as promessas que fez durante a campanha, que a direita americana está chamando de populista, né? Essa manchete que você está vendo aí é uma manchete do New York Times. Um Mamdani encorajado derrama tom conciliatório. Não me pareceu muito conciliatório, não, o discurso, tá? Assisti bastante o discurso, mas vamos lá, vamos ver a versão aqui do New York Times sobre esse fenômeno, né? Que foi o despontar do primeiro muçulmano e do prefeito mais jovem de toda a história da cidade, que é a principal cidade dos Estados Unidos, né? A maior cidade dos Estados Unidos. E até por isso,
Ele lembrou bem, Nova York é uma cidade feita por imigrantes, para imigrantes. Não é uma cidade feita por americanos, para americanos. Aliás, é isso mesmo. Quem conhece os Estados Unidos sabe que entre Nova York e o restante dos Estados Unidos, inclusive grandes cidades do interior do país, há uma diferença fundamental. Nova York é uma cidade cosmopolita, né? Não é uma cidade tipicamente americana. Em nada, Nova York se parece com, por exemplo, Salt Lake City ou, sei lá, Oklahoma, né? Onde está a direita brasileira em peso lá. Vou ler para vocês aqui a manchete, então, no New York Times, a análise feita pelo jornalão americano, né, que é o jornal da cidade que elegeu Mamdani. O recém-possado Zohran Mamdani prometeu na quarta-feira usar sua vitória convincente na corrida para prefeito como um mandato para levar uma ambiciosa agenda progressista, além de potenciais obstáculos, desde antagonistas bilionários até a burocracia de Albany. Em uma mudança em relação ao tom apaziguador que ele já usava há meses, Mamdani deixou claro que, embora venha a governar para todos os nova-iorquinos, ele está determinado a ajudar aqueles que lutam por mudanças estruturais. Ele disse o seguinte: também quero deixar claro, o mandato que conquistamos ao longo dessa eleição é um mandato para cumprir a agenda que defendemos, disse ele em uma entrevista por telefone na tarde de quarta-feira, após um almoço de comemoração com a sua aliada progressista, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, em Nova York. A mudança de tom foi mais marcante no que diz respeito ao seu plano de aumentar os impostos sobre os mais ricos, num processo, aliás, muito parecido com esse que está acontecendo aqui no Brasil agora, na discussão da base de financiamento da isenção do imposto de renda, quando o governo tenta taxar super ricos, bets e fintechs e bancos, né? E o Congresso resiste de maneira hercúlea. Bom, lá em Nova York, o Mamdani demonstrou abertura para encontrar maneiras criativas de pagar a sua principal iniciativa política, assistência infantil universal, né? Uma espécie de SUS para a criança lá, porque lá eles não têm nada, indicando que ele não estava necessariamente decidido a aumentar impostos. Havia muita receita no orçamento existente e é com esse dinheiro que ele disse que iria trabalhar. Na quarta-feira, ontem, Mamdani disse que o seu apelo para taxar os ricos também era uma questão de justiça, usando argumentos que estão em voga aqui no Brasil também. Ele disse que os nova-iorquinos que votaram nele estavam ansiosos para que os bilionários pagassem mais impostos. Na segunda-feira, né, anteontem, um dia antes da eleição, multidões de apoiadores de Mamdani marcharam com ele pela ponte do Brooklyn ao nascer do sol, gritando: taxem os ricos, né? E com isso, né, cria aqui um polo de oposição declarada ao trumpismo. Esse polo é capitaneado principalmente pelo governador da Califórnia e agora pelo futuro prefeito de Nova York, né, que estão mostrando para o eleitor americano que existe sim uma alternativa progressista a essa loucura que está acontecendo por lá, onde uma parcela importante da opinião pública está chocada com as cenas que aproximam muito a gestão de Trump daquilo que aconteceu quando Hitler foi eleito primeiro-ministro da Alemanha na década de 30, em 1933, tá bom? Voltando a falar aqui sobre as questões do governo, nós estamos aí às voltas com a discussão do pacote da segurança pública pelo Congresso Nacional e da repercussão do massacre promovido pelo governador Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. Como se viu, o presidente Lula anteontem firmou uma posição muito clara. Disse que houve uma matança, né, e que o que estava autorizado era o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que, aliás, não foram cumpridos. E ontem a ministra Gleisi Hoffmann voltou a dizer qual é a posição do governo, né? Agora eles estão à vontade, a partir da manifestação do Lula, para dizer da contrariedade com aquilo que se passou lá no Rio de Janeiro. Temos aqui uma manchete no Brasil de Fato, que você já vai ver aí na tela. Tá, Gleisi Hoffmann diz que o governo é terminantemente contra equiparar as facções ao terrorismo, que é tudo que a direita brasileira quer a partir de agora, né? E a matéria da Brasil de Fato nos conta o seguinte: a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira, ontem, que o governo é terminantemente contra o projeto de lei que equipara o crime organizado ao terrorismo, porque, segundo ela, há diferenças políticas e ideológicas na classificação desses grupos e isso abriria um precedente muito perigoso para o Brasil. Ela falou que o governo é terminantemente contra. Nós somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. Terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer
intervenções em nosso país, ela afirmou. O projeto de lei 13.260, conhecido como PL do terrorismo, foi apresentado em março, mas ganhou tração depois da chacina lá no Rio de Janeiro. O texto amplia o que seria considerado terrorismo no Brasil. A regulamentação estenderia a legislação para organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, esse último foco da Operação do Rio, que resultou nessa que foi a maior chacina policial da história do Brasil. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e agora espera ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. O PL tem um requerimento de urgência e não precisaria ser votado na CCJ. Assim, o presidente da comissão, Paulo Azi, do União Brasil da Bahia, incluiu o texto na pauta do colegiado desta semana. A proposta não precisaria ser votada mesmo na comissão, já que teve o requerimento de urgência aprovado. Então nós temos aí o desenrolar desse cenário, né? Pode ser muito ruim para o Brasil. Só para a gente entender direitinho o que isso significa, esses ataques a barcos, que aliás hoje vão ser questionados pelo Congresso americano ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eles acontecem por quê? Porque Donald Trump declarou que essas facções criminosas, as bandas de narcotraficantes da América do Sul, seriam grupos terroristas. E aí ele fica livre de ter que pedir autorização ao Congresso para promover essa campanha militar que vem promovendo contra barcos no Atlântico e no Pacífico e ameaçando de maneira terminativa a Venezuela, né? Ainda sobre esse assunto, nós temos aqui uma outra informação. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar não a chacina, mas o crime organizado lá no Rio de Janeiro. Matéria da Folha Press, espelhada aqui no nosso site, que nos conta o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou nesta quarta-feira que a Polícia Federal investigue o crime organizado no Rio de Janeiro. A decisão foi dada em decorrência de um acórdão na ação conhecida como a DPF das favelas, mas Moraes, que é o relator, ordenou a abertura de uma apuração autônoma. O despacho está em uma petição que tramita sob sigilo, né? Na segunda, lembra que a matéria, o governador e o ministro se reuniram no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes foi lá conhecer o núcleo de coordenação dessa campanha e pedir detalhes sobre a atuação da Polícia Militar, né? E por falar em ameaças à soberania continental e ainda, né, decorrente dessa história de que esses grupos são terroristas e, portanto, precisam ser combatidos com operações de guerra que o Senado americano e a Câmara dos Estados Unidos nem precisam aprovar, tudo isso está gerando um clima de instabilidade numa fração do continente que tem, em relação à sua geopolítica interna, né, uma vocação para a paz, como muito bem tem ressaltado o governo brasileiro. Mas nós temos esse assunto na pauta do dia e o Brasil, de fato, traz hoje uma matéria explicando por que Lula vai à cúpula da CELAC, né, na Colômbia, porque ele quer se solidarizar à Venezuela nesse momento em que é ameaçado pelos Estados Unidos. E rapidamente vou mostrar aqui para vocês o que diz esse texto. O presidente da República decidiu participar da 4ª cúpula da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que vai acontecer entre 9 e 10, domingo e segunda, já que na segunda-feira ele tem a agenda marcada em Belém para a abertura da COP30. O principal objetivo da viagem, confirmada de última hora, é discutir a mobilização de tropas estadunidenses no Mar do Caribe e as ameaças feitas pelos Estados Unidos à Venezuela. Nesta terça-feira, anteontem, né, durante uma coletiva de imprensa a agências internacionais, o presidente falou sobre a reunião em Santa Marta e disse que só teria sentido a reunião da CELAC neste momento se for para discutir a questão dos navios de guerra americanos nos mares da América Latina. O presidente falou que somos uma zona de paz, não precisamos de guerra aqui. O problema que existe na Venezuela é um problema político que deve ser resolvido na política e diz respeito ao cidadão venezuelano. Na semana passada, ainda diz a matéria aqui, fontes da diplomacia brasileira confirmaram ao Brasil de fato que o presidente avaliava participar da reunião da CELAC, mas que tudo dependeria da agenda de bilaterais com os chefes de Estado e governo dos países que vêm ao Brasil para participar da COP30. E o presidente Lula já se manifestou dizendo que não prevê nenhum tipo de problema nas negociações sobre tarifas com os Estados Unidos, já que o assunto em questão nessas negociações é da pauta da economia e não da pauta da geopolítica, tá?
Gente, é isso aí. Estamos encerrando o jornal de hoje. Preciso mais uma vez convidar vocês para o lançamento do livro do Eduardo Moreira. O livro é só um jogo, é esse que está aqui embaixo, nessa tarja aqui. E ele vai acontecer no domingo, às 8 horas da noite. E vai ser um bate-papo super bacana, porque o assunto tratado pelo Eduardo, desta vez nesse livro, passa longe dos temas que ele costuma abordar, né? Mas é um assunto que está em voga aí nas hostes científicas, para quem gosta de especulação filosófica e para quem leigamente acompanha a evolução dos conhecimentos sobre a mecânica quântica. Tudo isso faz sentido, essa discussão faz sentido. Além disso, é uma discussão muito legal, né? Não importa o que você pense a respeito. É sempre bom falar sobre esse assunto e o Eduardo fala muito bem. Ele diz que é o livro que ele mais gostou de escrever, como você vai ver daqui a pouco, e que você vai gostar muito de ler. Eu estou esperando chegar o meu aqui e te convido para estar conosco no domingo, às 8 horas da noite, quando ele vai lançar o seu livro É Só um Jogo, sobre isso que se chama hoje Teoria da Simulação, que é super interessante, tá bom? Então não deixe de se inscrever, icl.com.br/livro. Vai aí, é de graça para todo mundo, não precisa pagar nada, não precisa ser membro da comunidade do ICL, mas vai ser super legal você participar dessa discussão, porque isso vai te dar elemento para horas e horas de conversa, depois na mesa de bar, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, porque o assunto é muito maneiro, tá bom? Obrigadão pela audiência, a gente volta amanhã para encerrar a semana, sexta-feira, né? E eu deixo aqui meu muito obrigado para você por ter nos assistido mais uma vez, tá bom? Bom dia para você, até amanhã. Fala turma, 9 de novembro vou lançar online meu novo livro, É Só um Jogo, e se nada disso for real. Um livro que traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e tem um mergulho, né, sobre essas questões existenciais e trazendo todo esse tema de inteligência artificial com as mudanças que o mundo está passando, que ninguém vai ficar igual depois de ler esse livro. Bora todo mundo pro lançamento. O livro vai estar num preço super especial e quem adquirir o livro no dia do lançamento vai ter ele autografado em casa. Abraço.